Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se formos parar para observar, nós temos muitos vídeos, muitos artigos, muitas conversas a respeito de relações que são tóxicas, relações abusivas, manipuladoras, onde um é sempre mais agressivo, um acaba sempre dominando, cria situações constrangedoras, grita, humilha o outro e muitas vezes até mesmo sexualmente e fisicamente é mais violento. Essas relações são chamadas de tóxicas e muitas vezes essas pessoas são chamadas de narcisistas. Mas você sabia que existe um narcisista diferente disso? Um narcisista que você pode conviver com ele anos e anos da sua vida sem se dar conta que ele é um narcisista? Nós estamos falando do narcisista oculto. E aqui no canal Falando Sobre Você, eu quero conversar a respeito disso. Você sabe o que é narcisista oculto? Já ouviu falar sobre isso? Não? Então, vamos conversar. Mas antes, eu vou me apresentar. Me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E vou pedir para vocês bem rapidinho, embaixo do vídeo tá inscrever-se ou subscrever. Clica ali que já estão fazendo parte do canal. Dê o seu joinha, clicar naquele dedinho assim, dizendo ok. O YouTube lê isso como vale a pena passar adiante, o assunto é relevante, o canal é interessante, então vamos mandar para mais e mais pessoas. E comentem, peçam assuntos, comentem sobre os assuntos. Eu sempre respondo, gente. Se não no dia, eu respondo 1, 2 dias depois. Mas eu respondo. E quem me pede assuntos, eu estou sempre fazendo vídeo a respeito também, tá? E compartilhem. Tenho certeza que muitas pessoas não sabem que existe o narcisista oculto. Então, bora lá? Vamos conversar sobre isso? Vamos lá então. Gente, o que é narcisista oculto, né? Quais são essas características? Como é que são essas pessoas? Igual aos que a gente já vem conversando. São manipuladores, são abusadores, fazem as coisas só pensando em si, são frios, não têm empatia, a mesma coisa, só que são camuflados. Como assim camuflados, Nalu? O nome já vem daí, são ocultos, né? Eles não são escancarados. O narcisista clássico, que é o que a gente mais fala e vem fazendo os vídeos, é aquele que basta conviver um pouquinho, você já sabe. O oculto não. O oculto é aquilo que passa ano, entra ano, quando vê, foram 10, 15, 20 anos, mais até, de relacionamento e nunca se deu conta. É aquela relação que te deixa cansado, te deixa exaurido, aquela relação que tem momentos que tu te questiona da tua sanidade mental. É aquela relação que faz tu pensar, será que tu tá errado ou é o outro que tá errado? É aquela relação que faz tu ter aquele comportamento, deixa para depois eu vejo isso. Quem sabe com o tempo as coisas mudam. Isso é só um momento na relação. E esse momento nunca passa, nunca termina. Como é que é esse narcisista oculto, né? É aquela pessoa que se apresenta como extremamente simples, humilde, aquela pessoa que é muito querida, muito amorosa, muito amigável. As pessoas ao redor se encantam com ele, ou com ela, né? Eu tô falando da pessoa, né? Então se encanta com aquela pessoa. Só que no convívio diário, quem é que vai se dar conta que há alguma coisa de errado e estranho? Quem está ali, o parceiro ou a parceira. Os de fora, os familiares e amigos, acham aquela pessoa muito querida,
aquela pessoa está sempre ali presente, né? Não falta, não falha, está sempre ali cuidando, está sempre ali prestativa. Só que no dia a dia, esse narcisista oculto, ele sufoca. É aquela pessoa que exige do outro 100% da sua atenção. Ele naturalmente, ao longo dos dias, das semanas, meses, anos, vai se apresentando aquela pessoa que quer atenção constantemente. Ele liga ou manda mensagem várias vezes ao dia. Está sempre em volta, não deixa o outro respirar nunca. Ele sempre precisa de validação do seu parceiro ou da sua parceira. Ele precisa ser o centro. Só que ele não é agressivo como os outros. Ele é aquela coisa que vem com uma piada, vem com uma brincadeira, vem aquela cobrança velada, ou vem com vitimação. Então ele passa o tempo inteiro naquela situação. Ah, mas eu tô sempre aqui junto de ti, como é que tu não vai estar comigo também? Ah, mas eu tô sempre pronto para te ajudar, basta você me pedir, por que tu não estás aqui comigo? Então existe uma chantagem por trás daquela comunicação, de uma necessidade de estar com o parceiro ou parceira. É aquela pessoa que, se tu chega e diz, eu tenho um jantar com amigos do trabalho e eu não posso faltar, tá bem? Pode contar que no dia do jantar vai arrumar algum pretexto para que você não saia. Ou vai adoecer, ou vai se machucar, ou vai fazer uma chantagem, vai fazer um escândalo dizendo que você não o ama, não a ama, que você despreza, que é melhor estar ou com outras pessoas do que com ele ou com ela, mas vai estragar aquele seu momento, aquele seu jantar com os amigos, com os colegas de trabalho, que muitas vezes você deixa de ir. Naquelas reuniões familiares que tu tens o aniversário de um sobrinho, mas ele não quer ir. Então ele vai fazer de tudo para que você não vá. Vai fazer de tudo para que você fique com ele. E se ele for, depois de brigar muito, depois de ter toda a chantagem, depois de ficar falando um monte a respeito daquilo de que não tinha vontade de ir, mas está sendo obrigado, chega no aniversário, é um amor de pessoa. É a pessoa mais querida do mundo. E se você chegar e disser para algum familiar por que tu tá com a cara amarrada, por que tu estás com cara de braba, não vão acreditar. Tu é que está errada, tu que é a maldosa, tu que é o errado na história. Não aquela pessoa, porque aquela pessoa está ali tão querida, tão amável, está tão integrada na família, como que tu está falando que... Não, tu é louca, tu é louco. Então essa relação passa ano e entra ano e tu não te dá conta que tem ali algo muito errado. Ah, mas na Lua eu conheço gente que é assim. A gente não pode pegar, gente, um fato isolado. Todos nós temos jeitos estranhos, manias, todos nós temos. Ninguém é perfeito, né? Todo mundo se irrita, todo mundo tem raiva, todo mundo briga um dia, todo mundo joga um dia uma coisa longe, todo mundo bate a porta um dia, né? Mas não é esse um dia. Vocês viram o que eu disse? Todo mundo um dia. O narcisista é sempre. É constante, é diário. É o tempo inteiro esse comportamento. E não é um comportamento isolado, são todos juntos. A gente vai falando separadamente aqui, mas são todos juntos. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Coisas isoladas assim, não. Aí é outra questão.
A gente tem que observar o todo, tá? É aquela pessoa que está sempre se vitimizando, sempre colocando todos os problemas do mundo para cima dela. Ela é uma coitada ou um coitado que precisa dar atenção, precisa que o outro esteja sempre presente. É aquela pessoa que está sempre falando que no trabalho não consegue crescer e evoluir porque tem um chefe, porque tem um colega, porque tem alguma coisa que está sempre atrapalhando, mas não consegue enxergar e ver que o problema está nela. Aí em casa, tu jura de pé junto que coitada da criatura, realmente só quer trabalhar e não consegue, ninguém dá crédito, e ali tu vai levando. Só que isso vai minando, porque chega um ponto, e esse ponto é muito tempo que já se passou, que tu começa a pensar, mas peraí, eu não consigo ir a lugar nenhum, eu não consigo fazer nada sozinho, eu perdi todas as minhas amizades, a minha família é totalmente contra mim. Eu vivo o tempo inteiro só em função dessa outra pessoa. O que está acontecendo de errado? Tu já está ali, né? Estrangulado, sufocado, querendo sair daquela situação e não entende como, nem o porquê. Porque a criatura não te agride, não briga, não discute, é aquele ranço constante. Pode acontecer de alterar a voz, pode acontecer, mas não é algo presente constantemente. Mas o ficar se fazendo de vítima, o ficar chamando atenção, o querer estar sempre junto, é aquela coisa grudenta, aquela coisa que não dá espaço, que está sempre exigindo e cobrando, sempre comparando que tu ama mais ou que tu gosta mais, que tu queres mais, e a essa pessoa não. Quem acaba perdendo o controle, brigando, gritando, xingando, é a outra pessoa, não é o narcisista oculto. É a outra pessoa, por quê? Porque ela se sente irritada, sufocada, incomodada com aquela situação. Porque dentro de casa é isso, na rua é a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. É aquela pessoa sociável, amigável, tranquilo, serena. Não é aquela pessoa que está sempre ali reclamando, resmungando e se colocando como a vítima da situação. É aquela pessoa que na intimidade, na questão sexual, por exemplo, tem o outro como sendo seu, é uma posse, né? O narcisista tem o outro como um objeto, uma posse. O oculto não é diferente disso. Tá? Tudo aquilo que a gente fala do narcisista, o mais grave ou intermediário, serve aqui, só que o oculto fica escondido, ele não expressa isso de uma forma transparente, é tudo muito velado. Mas na cabeça dele, para ele, o teu corpo é dele. Se tu estás com ele numa relação amorosa, o teu corpo é dele. Então ele faz o que ele quer. Então se de repente ele tem vontade de te agarrar no meio da sala, vai te agarrar. Se tu te abaixa para pegar alguma coisa e ele está a fim de passar a mão, ele passa. Se ele quer fazer alguma coisa, te agarrar pelos cabelos e te dar um beijo, ele faz. Muitas vezes o que acontece? A pessoa sente no início, né? Ela sente tudo isso como demonstrações de paixão, de tesão, de desejo, de amor. Só que vai somando todas essas incomodações, isso também acaba incomodando, isso também passa a se tornar algo incomodativo. Passa a ser abusivo, porque tem momentos que tu não estás interessada nisso. E daí tu começa a te dar conta.
Mas eu estou aqui lendo meu livro e a criatura me invade o meu espaço. Eu estou aqui cozinhando, eu estou aqui deitada, dormindo, eu estou descansando, eu estou conversando com um filho, uma filha no telefone, com um neto no telefone, e a pessoa está ali bulinando. Desculpem o termo, né? Então, a pessoa já está cansada de várias situações e daí começa a questionar. Mas para aí, não está me respeitando, não está respeitando meu corpo. E não está, porque não é teu corpo, é o corpo do outro. O outro é dono de ti. Outra característica, outra coisa que também acontece muito no narcisista oculto, é ele querer passar a imagem de um grande e maravilhoso ser humano. Aquela pessoa corretíssima, aquela pessoa que é altruísta, se preocupa com as questões ambientais, se preocupa com as diferenças sociais, é extremamente leal, fiel, mas assim, isso é tudo muito maravilhoso, isso são valores que todos nós deveríamos ter. Só que o narcisista oculto, ele faz de tudo para que isso seja visto. Ele fala muito nisso. Ele expressa muito isso. Ele deixa claro em todos os cantos que ele vai que ele tem esses valores, essas qualidades. Não é algo corriqueiro, normal, que se está conversando e falando e discutindo o assunto. Não, ele engrandece. Ele tem que aparecer. Ele tem que ter aquilo ali. Por que que ele faz isso, gente? Porque o narcisista oculto, ele também trai. Vamos pegar o exemplo de falar claramente da lealdade e da fidelidade conjugal que ele tem. Ele passa o tempo inteiro falando sobre isso, condenando quem faz, dando exemplos feios e condenando aqueles que o fizeram. E que ele não, ou ela, né? Não, isso é primordial numa relação. Por quê, gente? Porque no momento em que ele estiver traindo, porque o narcisista oculto também trai, que nem os outros, né? Narcisistas. Quando ele estiver traindo, não tem como você dizer que ele está traindo, porque ele é uma pessoa 100% correta. Ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa que caminha naquelas questões de valores, de princípios, de ética. Então, como dizer que está traindo? Nunca faria isso. Então, você perde a razão. Aí tem que cavocar com muita maestria provas para mostrar. E mesmo assim vai dizer que tu estás arrumando aquilo tudo. O narcisista oculto, ele inverte a situação. Ele te diz uma coisa, ele te diz A, e tu diz, sim, tu me disseste A. Ele vai dizer, não, eu não disse A, eu disse B. Não, tu disse A. Não, tu entendeu errado. Eu disse B. Tu tá entendendo de forma errada. Para variar, tu sempre entende errado o que eu digo. Tu não entende o que eu falo. Então, o que acontece com quem convive com um narcisista? Está sempre se questionando. Opa, será que realmente eu não estou ficando louca? De repente ele me falou isso e eu estou ouvindo aquilo? Então, ele desacredita o outro. Por quê? Porque ele está escondendo algo, fazendo algo errado. Ele está fazendo alguma coisa que precisa desacreditar o outro para ele não ser desacreditado. E ele faz isso conscientemente, gente. Não dá para a gente dizer que o narcisista oculto não faz isso conscientemente, não faz isso por maldade. Faz. Não há diferença na questão narcisista. A diferença está na forma de atuação. Gente, nós temos muita coisa para falar ainda sobre esses assuntos. Vamos deixar para o próximo vídeo, porque senão esse fica muito longo
e aí fica chato, né? Para ficar ouvindo muito tempo, né? Então, vamos encerrando aqui. Vamos dar continuidade ao assunto. Obrigada para quem ficou comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.